Nesse encontro que vocês fizeram lá, nessa aí, eu falo um pouquinho. A gente conversou e às vezes conversamos no geral, assim, né, sobre um panorama geral, assim, do meu modo de ver, assim, dessa preparação para essa próxima reunião mensal que vai acontecer ali no dia 4 ou 9, né? É isso? 4 ou 9? 12. 4 ou 12. Que vai ser essa reunião mensal do grupo, onde a gente pretende ter pelo menos do meu modo de ver, assim, né? E acredito que o Cláudio também estava meio nessa ênfase, e acho que a coisa está caminhando para isso, que é uma tomada de uma iniciativa assim, mais enfática com relação aos associados, com relação a essa busca dessa disciplina, assim, de clarear bem explicitamente assim, os gastos que estão aí até o final do ano, em relação da Kombi, deixar bem explícito que a gente precisa desenvolver alguma forma de arrecadar, né, um recurso e de ter uma disciplina com os quesitos, né, com as coisas, e que a gente está disposto a que, se forem 5, 6, dispostos a fazer uma coisa mais firme do que com 20, né, meio desse jeito, assim, porque a gente percebe que esse morno, assim, e os exemplos um pouco mais negativos, eles vão puxando o grupo no geral para baixo, em relação às demandas. Esse foi um dos pontos principais, assim, que eu achei da nossa conversa, e a gente chegou a mencionar ali também, explicar um pouco para o Cláudio o que foi, o que a gente está fazendo aqui, assim, né, nesse estudo, como ele está vindo a complementar assim, essa compreensão. Isso que o Luiz Paulo comentou, assim, da visão dele, realmente é algo recorrente, né, que acontece no grupo. Realmente é representativo esses acontecimentos, assim, às vezes, porque o grupo daí acaba trocando muita ideia em outros momentos, mas isso acaba sendo positivo, mas também negativo, porque deixa de ter aquela seriedade, de se encontrar e de conseguir tomar as decisões, de deliberar e que todos estejam presentes. Aqueles fatores que, na verdade, são significativos, né, para um coletivo ir para frente. Então, eu acredito que é isso, assim, é explicitar ao máximo, assim, essa necessidade dessas questões, e nesse tempo aí que a gente está com a Maia agora vai fazer 6 meses, aí, mais ou menos, né? CNPJ aberto, a gente vai ter que pagar os primeiros R$200 do contador, então já vai dar para dar um feedback para a galera de como a gente, depois do projeto Agroflorestal, o que a gente fez, o que a gente andou, o que a gente construiu, o que a gente deixou de fazer. E esse enfático, assim, de, na verdade, até aproveitar, né, a Nel que está com a vontade, integrantes do coletivo, de confraternizar, que também é final do ano, e de fazer, de repente, uma oficina de alguma coisa para fortalecer. Mas eu acho que daí, no meu ponto de vista, que eu explicitei para ela, é realmente a gente ter tudo isso, mas não deixar de fazer o mais essencial. E quando a gente conseguir reunir todos do grupo, a gente conseguir ser enfático, assim, nessa tomada nesse clarear, assim, dos processos, dessa necessidade de organização, e criar daí um calendário, né, uma proposta de metas, assim, talvez, de também as pessoas, né, dividir as funções um pouco mais claramente, do patrimônio, da manutenção. Na verdade, já é a quinta reunião, e sexta, sétima, e eu não mudo muito, acho que o que eu falo, né? Mas a gente vai também, né, se lapidando o discurso e vendo um pouco mais de propriedade, né, da causa, do exemplo específico dessa semana passada, e vendo que o tempo passa e que depende muito de nós, né? Depende muito de nós, assim, de a gente conseguir fazer acontecer.
É isso que eu lembro, assim, a princípio. Desse encontro que a gente teve segunda-feira, a gente fez um levantamento dos gastos que a gente está tendo, né, como associação, dos gastos que a gente vai ter para resolver algumas coisas do imediato para deixar a MAI um pouco mais estabelecida, né, e para poder apresentar para os núcleos esses gastos. Aí também no clube Verdes que a gente discutiu com relação aos associados, de dar um tempo, que a gente pensou que seria importante até 5 de dezembro, que cada um, aí já vai ter as reuniões dos núcleos, então os núcleos vão dialogar e ver se a pessoa realmente está disposta a contribuir na associação, né? Não só ficar nesse conforto de receber da associação e não estar disposto a se envolver e contribuir. E foram as duas coisas que eu acho que a gente conseguiu encaminhar aí das máquinas, com relação às máquinas, né? Foram 3 coisas. E aí depois com os dias já estão acontecendo as reuniões dos núcleos, que o Luiz levantou, a gente já teve 2 com o núcleo do Pantanal, que a gente achava que ia ter uma e tivemos 2 e talvez até vai ter 3. Porque é muita coisa, né, que eles têm vivenciado e estão vivenciando. E aí a gente discutiu a questão das máquinas, eles também toparam com relação ao que 5 de dezembro a gente já tem uma resposta como núcleo, qual que são as pessoas que vão se manter na associação. Já falamos das reuniões finais, né, no final do ano, de fazer uma confraternização para quem tiver com vontade de ter uma oficina, mas também a visão do núcleo do Pantanal é ter uma reunião assim onde a gente possa já encaminhar outras coisas, né? Então nesse tempo a gente teve 4 reuniões, assim, 2 com o grupo do Pantanal, uma com o núcleo das mulheres, uma da coordenação, que não estava toda a coordenação, as 4 reuniões que eu participei. E ontem também, da reunião da coordenação, surgiu a ideia de fazer alguns documentos para agilizar o processo e organizar. Aí o Gilbert fez alguns documentos, aí a Mora ontem fez outros documentos para poder organizar melhor as informações, né? Então teve 4 reuniões, mais uma que a gente teve ontem, mas uma reunião mais da secretaria, né, organizando algumas coisas assim. E aí vai ter mais a reunião do Marumbi, que eu espero que aconteça, a reunião do Sarapiá, que vai acontecer semana que vem. E a reunião da comercialização, né, que isso é bem importante agora, uma das discussões que a gente está tendo no núcleo, e que a Val também trouxe algumas coisas importantes, porque eu estava pensando a reunião da comercialização como uma discussão da feira, focar na feira e talvez no plano de manejo, que seria uma das propostas do Lecene. Mas aí a Val trouxe que seria importante, além da gente discutir a feira, já visualizar outros mercados, né? Para a gente já começar a se organizar. Então essa reunião da comercialização eu vejo que vai ser bem importante a gente poder criar talvez um plano estratégico de trabalho, e que o pessoal ontem o Seu Inácio, o Cláudio, o Eduardo, a Teresa também, eles também interessados em discutir, além da feira, novas possibilidades para eles se organizar na produção, sabendo que a gente faz o trabalho junto com o viveiro também. Então são milhões de coisas acontecendo. Você quer falar alguma coisa, Mara? Sobre essa passagem? Não. Então tá, mas pra gente ter uns
resgate aí, dessa passagem. Bom, a sequência aqui é a gente reafirmar um pouco aqueles 3 conceitos, né? Atividade, ação, operação. Ele ficou ainda um pouco aberto, né? Então, a utilidade dele, mais uma vez, né? Que eu mostrei, é a gente buscar, através desses conceitos, acordar de que forma que a gente está olhando, de que maneira que a gente está olhando para esse trabalho que a gente quer aperfeiçoar. Então eu acho importante a gente dedicar um pouco de tempo também a qualificar um pouco esse olhar nosso. E daí então, passado isso, a gente passa daí a analisar a nossa atividade. Eu fiz um texto de uma folha que fala do atrapalha teu serviço, que fala desses 3 conceitos aí. Se dá para cada um ler, né? Podemos ler aí? Vou fazer uma segunda passagem, então. Então, atividade, ação e operação. O conceito de atividade está ligado ao conceito de motivo. Essa é a primeira coisa. Uma atividade está ligada a um motivo, o qual supõe e responde sempre a uma necessidade do sujeito. Então, uma motivação, ela parte de uma necessidade. Aqui tem um mundo para a gente discutir, mas vamos tentar avançar a partir daqui. Não há atividade sem motivo, pois uma atividade que se poderia considerar imotivada, na realidade esconde por trás de si o motivo que lhe é correspondente. É o fato de eu dizer que eu estou fazendo uma atividade sem motivo, o fato de não ter um motivo já é um motivo, não tem como. As atividades compõem e se realizam por meio de ações. Uma atividade ela parte de uma necessidade, mas ela se complementa por meio das ações. Uma ação, então o que é ação? É um processo subordinado a representações, a representação do resultado que deve ser obtido. Isto é um processo subordinado a um objetivo consciente. O conceito de ação está então ligado ao conceito de objetivo, não havendo ação sem objetivo. Então a
Então, ao motivo corresponde uma função de incitação à ação. O motivo é o que nos motiva, as nossas necessidades é o que nos motiva a agir, né? Porém, essa necessidade de agir você estipula um objetivo para você. E esse objetivo corresponde a uma função que orienta a minha ação. Então, recuperando um exemplo que você trouxe lá, né, da ação de colocar semente dentro de um pacotinho lá que você falou, né? Você que falou, só aproveitei ele. Sempre fez, puxou ele. Então, essa ação, elas podem ter o mesmo, duas pessoas diferentes podem ter o mesmo objetivo, ou a mesma pessoa, ela pode ter mas ela pode estar relacionada a uma atividade completamente diferente, né? A gente deu o caso ali de uma pessoa que está estava desenvolvendo uma ação, tem por objetivo guardar sementes, porque, né, busca guardar sementes para toda uma valorização das sementes, tal, sente que aquilo é importante para a sua vida, né? Sente a necessidade disso. Diferente de uma pessoa que é contratada para fazer isso. Que tem uma atividade, o objeto é o mesmo, o objetivo é o mesmo, mas a atividade é totalmente diferente, né? Uma dificuldade em a gente discutir sobre isso é assim, que essa ideia de ação, de atividade, ele é uma unidade de análise, ela é só uma forma de a gente analisar. Que ela vai nos mostrar traços do que é a atividade, do que é a ação. Mas a gente nunca vai conseguir representar o todo, porque o todo, a atividade, no dia a dia que a gente está fazendo, são, né, a atividade e a ação, ela está em constante mudança toda hora. Tem vários presentes e elas estão presentes ao mesmo tempo. Sempre é uma relação extremamente complexa entre elas. Então a gente tenta discutir a partir disso que a gente começa a identificar traços. Então imagina um mar de coisas, a gente não tem como acessar o todo. Mas a gente consegue identificar alguns elementos que nos permite dar pistas do que esse todo representa. Um padrão de recorte flexível ali. É que nem um historiador, né? O historiador ele não consegue contar toda a história, tudo o que aconteceu. Ele consegue identificar traços da história e com isso ele tira uma interpretação sobre o que aconteceu. E vem uma outra pessoa, ele pode interpretar de outra forma a própria história. Então, por isso é importante a gente acordar quais são os traços que a gente está olhando dessa atividade, desse trabalho. Então, porque senão um está falando uma coisa do trabalho, o outro está falando outra, apesar que isso sempre vai acontecer, mas a nossa insistência é por tentar encontrar algo que seja comum entre nós. Porque a partir do momento que a gente consegue fazer uma discussão nesse sentido, a gente está de fato fazendo uma conversa junto, né? Porque senão a gente faz uma reunião, vem um cara, chega, fala o que quer, vai embora, volta, fica esse negócio que, né? Cada um fala pra si, eu venho, falo um monte de coisa pra mim mesmo e vou embora, daí fica isso, né? Acho que falou pros outros, então. Essa é a relação que a gente busca através desses conceitos. Então, agora daí as ações, né? Então, assim, as ações que compõem e realizam uma dada atividade são executadas sobre a influência do motivo dessa atividade, que eu estava falando. Então, mesmo colocando o objetivo, a minha necessidade ela está influenciando o que eu estou fazendo naquele momento, naquele objetivo, né? E ao mesmo tempo são orientadas para o alcance de um objetivo. Então as duas estão em relação. Então, por último, da mesma forma, a atividade é composta de ações. Da mesma forma que a atividade é composta de ações que a realizam, a ação é composta por operações, as quais correspondem aos meios pelos quais ela é realizada. Então, a gente discutiu um pouco sobre o que é uma operação, a questão de consciente, inconsciente, né? Então, uma operação é aquilo que você faz automático a partir. O Luiz está desenvolvendo várias operações ali nesse momento. Mas tem uma ação e tem uma atividade aqui. Elas estão, nesse momento, elas estão todas presentes no que você está fazendo. Você não está, você está dobrando, fazendo um nozinho aí. E olhando para você. E olhando para mim. Atenção na reunião que nós estamos fazendo. Exatamente. Então, aí está no nível operacional. No nível operacional. Mas ao mesmo tempo, se você quiser... Mas a primeira eu tive que criar. Exatamente. Não, eu trouxe a caixa, daí eu olhei assim, daí eu até pensei, não vai dar para fazer. Só de uma tesoura de pó. Daí depois eu insisti de novo, dá pra fazer. Daí eu comecei a fazer e agora eu tô fazendo e olhando pra vocês. Não atrapalha mais a reunião.
Talvez no começo tenha atrapalhado. Essa é a dificuldade que o nosso trabalho, né, a forma como a gente está analisando, ele se movimenta. Então, a partir do momento que você para ver o que você está fazendo, ele passa de uma operação para uma ação. Não, eu tenho que aprender. Mas essa relação, elas estão todas ao mesmo tempo pegando. Então, esses são esses 3 elementos. E Mas eu tenho minhas dúvidas se todas as ações têm motivo. Daí a gente tem... Isso tá certo. Existe a ação desinteressada, né? Tem várias... A gente não tem tempo para aprofundar agora Sim, nesse conceito. Porque ele é bem frágil, exatamente isso. É onde eu levava mais frágil, porque é do Leon Tiede, então ele pegou isso do ponto de vista muito mais materialista, e aí ela não realmente também sou de acordo. Mas ela serve para o nosso momento para resolver. Claro. E ela funciona. Sim. O mais importante nesse momento, a gente poderia fazer... O mais importante é funcionar, isso mesmo. Está escrito aqui, o motivo corresponde a uma função de incitação à ação, né? Então a funcionalidade desse método para agora, ele funciona, né? Exato. Ele serve para isso, para funcionar. A gente poderia estar utilizando inúmeros conceitos, inúmeras formas de fazer isso. Como eu já tinha falado lá no começo, a gente tentou durante muito tempo, né, nos trabalhos como tirou, coisas que vêm de fora, né? E essa aqui é uma que ela é o início ainda, ela está em construção, se for ver, ela é muito recente, né? Ela não tem nem 100 anos que... Na verdade, nem começou a ser melhor estruturado na década de 80, 90, então é um método bastante novo. Isso instiga a gente a aprimorar ele, né? Como pode ser usado. Certo, Tei? Era um pouco essa... Não sei se eu não deixei vocês falar nada. Eu acho que ninguém agora. Um pouco mais claro. Conforme a gente vai usando também, ela vai fazendo mais sentido. Quer falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar. Se você não deixou a gente falar nada, você tinha uma motivação para não deixar a gente falar ou você fez sem querer e foi falando e... Como assim? Não entendi a sua pergunta. É que eu posso responder isso porque eu estou na terceira ponto, né? Que é o tema dele tentar fazer o trabalho dele, e aí não para, né? Ele falou dele, mas não deixa os outros. É interessante a tua pergunta. Porque é sem querer, né? É que eu não consigo acessar a minha atividade naquele momento, naquela hora. Por isso que a gente usa o vídeo. Por isso que a gente se recupera. E por isso que vocês, como coordenação, é muito difícil vocês analisarem o próprio trabalho de vocês, sem parar para refletir. Porque bem aqui automaticamente, por exemplo, a gente analisa o trabalho de vocês e o que vocês vêm fazer aqui, mesmo sem como diz o Chaves, né? Sem querer querendo. Né? Porque daí a gente consegue ver muito mais fácil a falha de vocês do que ver as nossas, né? E vocês vice-versa. Né? Sim. Que a gente, o sistema de atividade que está aí, que está prevendo, a gente começa a ver o outro, né?